Bom dia, quarta-feira, 13 de setembro, e você que está aqui aguardando a leitura do mercado agro, utilizando análise gráfica para as melhores tomadas de decisão. A gente segue acompanhando o milho, mas antes da gente falar um pouco mais sobre ele, soja e boi gordo também, eu quero pedir a sua curtida. Se você não segue esse canal, por favor, faça a sua inscrição, deixe seu comentário para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta da análise gráfica para acompanhamento das oscilações do preço desses ativos. O milho segue aqui lateral, eu acabei já de marcar um range dentro do range, ou seja, essa região laranja aqui não demonstra muito interesse dessa movimentação de preço. Então, quando eu olho para o gráfico semanal, né, que a gente depois de presenciar toda aquela queda que foi mapeada, a gente vê isso daqui. Então, a oferta continua maior do que a demanda para o milho. A gente segue preso dentro dessa região e agora ele fez uma região menor ainda lá dentro. Então, isso tudo faz com que eu chegue à conclusão de que eu preciso esperar ele sair daqui para depois sair desse daqui, para pensar numa compra, e o mesmo para a queda, tá? Então não é que não possa cair mais, não existe isso. Ele está no toque da média de 20 nesse momento, né? Isso aí é a próxima indicação de venda. No entanto, a gente não está esperando isso acontecer, porque o excesso de queda foram quantos meses aqui? 2 meses e alguma coisa de queda, 2 meses caindo, imagina isso, o preço caindo 2 meses consecutivos, e a gente vê uma lateralização agora. E isso pode ser uma redistribuição, que significa que os preços esperaram a média chegar abaixo da média e continuam caindo. Como não sabemos o que vai acontecer do lado direito do gráfico, resta esperar e apresentar confirmações de movimento. Quando eu olho esse mesmo cenário no diário, né, fica mais nítido a gente poder interpretar do preço. Então, o que temos aqui? Um mercado que está operando quase 1% de baixa hoje, nesse momento, está operando a 53,95, quase 1% de queda, e só está se segurando na média de 20, tá? Então, ele só está se segurando na média de 20. A salvação aqui, se ele construir esse fundo mais alto e superar a média de 50, pode ser que ele comece a desenhar um cenário de recuperação, mas essa recuperação começa a partir do momento que ele sair desse range menor. Então, desse range pequeno que está dentro do range maior, aí a gente começa a desenhar um sinalzinho de esperança de ver o preço melhor para o produtor do milho. No contrário, nada feito, segue do jeito que está, produção cara, provavelmente os insumos para o produtor continuam o mesmo preço e o preço da saca só caindo, legal? Então, a gente vai fazer a análise agora da soja. Vou passar aqui para o real. Soja aqui querendo perder, né, esse triângulo que a gente fez. Por enquanto está aqui preso na média, por enquanto não tem o que fazer muito, né? Quem está operando vendido pode estar tendo algum certo lucro, mas tem que se proteger e tomar cuidado, porque esse movimento aqui pode ser muito falso e ele acabar buscando de novo as resistências, né? Esse tanto de setinha azul que eu deixei aqui marcado são as vezes que o preço tenta romper essa resistência e não consegue, não tem contratos suficientes ali para os compradores e não tem compradores suficientes para o número de lotes vendedores e acaba o preço voltando, tá? Então, soja segue nesse patamar bem interessante, negociando agora 66,10, operando com 0,76 negativo. Então segue naquele cenário ruim, um pouco melhor que o milho, mas ainda num cenário muito ruim. Suas médias já começam a ser revertidas. Para o semanal não vai mudar nada esse cenário, a gente já segue aqui acompanhando há muito tempo e continua a mesma ideia. Precisa que ele volte acima dessa resistência. Se não fizer, ele pode às vezes construir aqui mais um fundo mais alto, mantendo essa sequência de 1, 2, 3 fundos mais altos para depois fazer esse rompimento. Só que precisamos confirmar, então o movimento precisa acontecer e depois sair, a gente confirma isso. Do contrário, o resto é tentar adivinhar para onde o preço vai e isso a gente não faz. Legal? Vamos lá, já pular para o boi gordo, né? O nosso boizinho, a nossa proteína. Vamos dar uma olhada o que está rolando. Vamos puxar aqui, já está no semanal. E aí, nada mais é do que todo esse período aqui vou tirar algumas marcações para não poluir, né? O mercado
caiu durante muito tempo. O preço que ele está sendo praticado agora é da época de 2020, né, 3 anos atrás, mas ele fez o que a gente esperava que fizesse, né? Porque quando ele teve essa queda muito forte, né, quando ele perde essa região, bate na média de 20 e confirma, a única coisa que poderia segurar ele era mesmo essa região desse range laranja que a gente desenhou. Então deixa eu tirar esse, olha aqui, tá vendo essa barra laranja? Isso aqui foi uma região que ele ficou posicionado aqui durante um bom tempo, teve bastante estresse, uma acumulação aconteceu e o preço subiu. Obviamente, muita demanda. Conforme essa demanda foi aumentando em relação à oferta, o preço devolveu. E quando ele perde as médias e pega uma distância da média, duas coisas acontecem que a gente fala incansavelmente no mercado. Que o preço, quando se afasta da média, dois momentos irão acontecer, que é o preço voltar na média ou o preço esperar a média chegar. No caso do PGI, ele entra nessa região, que seria a única coisa que poderia estar segurando ele, que seria o acúmulo de estresse que já houve no passado, e ele sai dali, pelo menos ele sai dali. Isso está analisado pelo semanal. Quando eu olho isso no diário, né, a média de 20 já começa a mudar a sua posição. Tá? Então, a média de 20, que é essa laranja aqui, ela já começa, tá vendo, a fazer o seu contorno. O preço já está operando em cima da média de 20, buscando a 50, que seria o próximo alvo. Nesse momento, eu não vou falar de alvos grandes, alvos maiores do que o próximo passo, tá? Então a única coisa que pode segurar o preço para não continuar subindo é a média de 50 que está apontada para baixo. Então não tem muita euforia agora de pensar assim, comprei barato e vou ter um baita lucro nesse contrato futuro de boi. Pode ser que não, porque ele pode bater na média de 50 e continuar caindo, tá? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no IBOV, que a gente sempre faz isso de bônus na leitura das commodities. IBOV aí vem com a divulgação de ontem, né, vem empolgado aí o mercado otimista, querendo fazer a superação da média de 50. Como utilizamos a análise gráfica para as confirmações e tomadas de decisão, para mim, ainda está dentro dessa lateralização aqui. Eu gostaria de ver esse movimento acontecer para ficar empolgado com o movimento de alta. Do contrário, também eu precisaria ver ele sair daqui e buscar a média de 200 aqui embaixo para eu ver um movimento vendedor. Tanto o call quanto o put aqui está um pouco complicado, você pode usar uma outra estratégia caso você opere opções baseado que só vou operar se o preço sair desse range, né? Isso aí pode te dar uma grande oportunidade de negócio. Legal? Então, pessoal, amanhã voltamos trazendo mais análises, grandes movimentações amanhã, grandes notícias que vão trazer relevância para o mercado e vamos ficar de olho logo na questão da taxa Selic, se vai ser 0,75 ou 0,50 de queda, tá bom? Forte abraço, tamo junto e vamos para cima.